Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje nós estamos aí na nossa quarta aula, né? Fazendo aí a introdução aí, aos conhecimentos da disciplina de Química. Eu sou o professor Adriel, sou professor da área de Química aqui do campus do IFMT, campus Pontes Lacerda, Fronteira Oeste. E vamos lá então para a nossa videoaula de hoje. Bom, aqui hoje então nós vamos continuar, né, o nosso conteúdo aí e vamos conversar um pouquinho sobre os estados energéticos dos elétrons. Então nós vimos aqui fazendo aqui uma recapitulação das nossas aulas anteriores, vimos aqui toda a evolução dos modelos atômicos, né, até o modelo de Rutherford, certo? Onde tinha ali uma ideia que o modelo atômico seria como se fosse o nosso sistema solar, né, onde o núcleo está no centro e os demais elétrons, né, os elétrons estão em volta desse núcleo ali. A maior parte da massa está concentrada nesse núcleo, certo? E o maior volume é um campo vazio ali, onde é chamado de eletrosfera. Bom, mas esse modelo, a gente vai assistir na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho aqui, que ele tinha algumas limitações, como todo modelo da estrutura atômica, né? Então tem as suas limitações, vem um outro pesquisador ali, outros cientistas, e vai melhorando esse modelo, certo? Então vamos lá. Aqui então, qual que era a limitação do modelo de Rutherford, pessoal? Rutherford, ele propôs que tinha-se um núcleo, certo? No centro do átomo, e os elétrons estavam circundando esse núcleo. Porém, nós sabemos que o núcleo é positivo e os elétrons possuem carga negativa. Segundo a teoria de Rutherford, teria uma falha nesse processo, certo? Por quê? Porque segundo a física clássica, toda partícula elétrica em movimento, certo? Ou seja, é como os elétrons fazem, né, em movimento circular, está constantemente emitindo energia. Então, o que acontece? Se esse elétron liberando energia, ou seja, perdendo essa energia, sua velocidade de rotação ao redor desse núcleo teria que diminuir com o tempo. Ou seja, chegar um momento ali que esse elétron iria se chocar com o núcleo, certo? Só que isso não acontecia, e o modelo de Rutherford não conseguiu explicar essa limitação. Então foi aí que precisou se estudar aí a questão mais a fundo desse método. Foi aonde veio Niels Bohr, que começou e complementou o modelo de Rutherford, certo? Para a gente entrar, antes de entrar no modelo de Rutherford-Bohr, que é como foi chamado esse modelo, a gente tem que comentar um pouquinho sobre um breve estudo sobre ondas. O que é ondas, né, pessoal? A gente fala ondas, né? Olha lá a onda do mar, né? Então você tem lá o rio que tem as ondas, né? Quando você vai lá no mar ou no rio. Essa onda, na verdade, a gente utiliza ela também dentro da química, física. Então essa mecânica ondulatória ela vai ser importante para a gente definir aqui esse novo modelo que nós estamos discutindo hoje, certo? Primeiro, a onda ela é definida por frequência, certo? Normalmente é usada por hertz, certo? E o comprimento de onda, que é apresentado pela letra grega chamada lambda, certo? Que é como se fosse aquele y de cabeça para baixo. Bom, então, e essa velocidade que ela se propaga, ela também é dada por uma velocidade média, que é dada por metros por minuto. Lambda, que é o comprimento de onda, é a distância que eu tenho de um pico de uma onda até o pico de outra onda, certo? Isso é o chamado comprimento de onda. E é interessante, pessoal, se a gente for observar, por exemplo, na onda, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. Frequência é quantas vezes essa onda vai passar por um determinado ponto, certo? E quanto menor esse comprimento de onda, maior vai ser essa frequência, beleza? Então isso é importante, mas aqui vai ser só uma introdução, vocês vão estudar mais sobre a questão de mecânica ondulatória lá na disciplina de física. Aqui é só para vocês terem a noção que nós temos a onda e ela tem um comprimento de onda, uma frequência e essa velocidade, que é chamada velocidade de propagação. Bom, as ondas eletromagnéticas. Então nós estamos aí circundados de ondas eletromagnéticas, né, pessoal? Nosso mundo é cheio de ondas eletromagnéticas e agora daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui algumas delas que vocês vão conhecer aí, que vocês já tiveram contato aí N vezes, certo? Então aqui, por exemplo, vocês já viram já um prisma, já tiveram contato com o prisma, ou pelo menos já olhou lá
o álbum, né, do Pink Floyd, onde tem aquele prisma, onde entra uma luz branca e ela é fragmentada em várias cores, certo? Isso acontece por quê? Porque a nossa luz branca, que é essa luz que vem do Sol, que vem da lâmpada incandescente comum, ela se decompõe em várias cores, certo? Que é chamado de espectro luminoso, onde eu tenho ali a luz desde o violeta até o vermelho, onde cada uma dessas luzes tem um comprimento de onda específico e uma frequência específica, certo? É isso que distingue uma luz da outra, o seu comprimento de onda e a sua frequência. Bom, aqui um exemplo. Então eu pergunto para vocês, né? Qual que é a diferença então de uma cor para outra? Se eu estou olhando aí um semáforo, está lá vermelho, amarelo e verde. Na verdade, o que distingue, pessoal, o que diferencia um comprimento, uma cor de outra, é somente o seu comprimento de onda, automaticamente a sua frequência. Por exemplo, a luz verde tem um comprimento de onda de 530 nanômetros. Nanômetros, pessoal, é uma unidade de medida muito pequena, que equivale a 10 a menos 9 metros, ou seja, 0,00009, certo? Então eu tenho ali 9 casas ali, metros, certo? Aí para não colocar esse tanto de zero e nem a potência, né? Então a gente utiliza nanômetros. O amarelo já é maior o comprimento de onda, certo? Então ele é 580 nanômetros. E o vermelho, 700 nanômetros. Como eu falei para vocês, o comprimento ele é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Se vocês observarem essa figura aqui, por exemplo, olhem só o quanto o comprimento de onda da luz verde é menor do que a luz vermelha, tá vendo? Quer dizer que a luz verde ela é mais próxima, um pico de uma onda com a outra, automaticamente a sua frequência e sua energia é maior. Então isso que diferencia uma cor da outra. Continuando aqui então, quando eu falei para vocês das ondas eletromagnéticas que está aí no nosso mundo, né, no nosso dia a dia, aqui essa figura ela mostra claramente o que nós utilizamos aí de ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia, né? Então vocês podem observar que o comprimento de onda ele aumenta, automaticamente a frequência diminui. Quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, certo? Então ele é inversamente proporcional. Então vamos pegar aqui onde eu tenho os raios cósmicos, né, que tem alta energia, alta frequência de onda, alta frequência de energia, né, e um baixo comprimento de onda, certo? Então eu vou aumentando aqui o comprimento de onda, raios gama, raios X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, rádio e TV, e ondas longas de rádio. Eu aumentei o comprimento de onda e diminuí a frequência. Beleza? Se vocês observarem, pessoal, tem ali um destaque que eu coloquei aqui, que é chamado de luz visível. Perceberam que é assim um pedacinho muito restrito ali das ondas eletromagnéticas. O que quer dizer essa faixinha que eu coloquei aqui de luz visível? Na verdade é o que a gente consegue enxergar, certo? Então quando nós olhamos ali numa cadeira, ela é verde, a gente olhamos no semáforo, uma luz verde, uma luz vermelha, uma luz amarela, certo? É porque esse comprimento de onda está exatamente nessa faixa, que é chamado de espectro visível. Fora dessa faixa a gente não consegue enxergar, viu, pessoal? Por exemplo, eu estou olhando aqui, eu sei que tem ondas de rádio passando aí perto da gente, só que eu não consigo visualizar, porque ela está fora desse campo de luz visível, beleza? Mas ela existe ali. Bom, então o modelo de Rutherford e Bohr, certo? Então o que aconteceu? Então esse cientista dinamarquês, né, que é chamado Niels Bohr, ele aprimorou em 1913 o modelo atômico de Rutherford, certo? Utilizando a teoria de Max Planck, lá da física. Então em 1900, Planck já havia admitido que a hipótese que a energia não seria emitida de um modo contínuo, e sim em pacotes, certo? Então esse pacote de energia, na verdade, o que quer dizer? Que significa o nome de quantum. Certo? Surgiram então assim os chamados postulados de Bohr. Então ele dizia o quê? Os elétrons se movimentam ao redor do núcleo, certo? Em um número limitado de órbitas, que a gente vai ver mais para frente quais são essas órbitas, certo? Bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Então quando ele está movendo nessa órbita estacionária, pessoal, o elétron ele nem emite, certo? Energia e nem absorve energia. Ele está ali estacionário na sua órbita, certo? Ao saltar de uma órbita para outra, por exemplo, se ele salta da órbita que ele está
que ele está com uma órbita acima, ele tem que absorver um pacote de energia, certo? Mas quando ele retorna para a sua órbita original, ele libera esse pacote de energia, certo? O mesmo pacote que ele ganhou para subir, ele libera para descer, certo? Então aqui, exatamente, a figura aqui mostra claramente isso. Então, quando ele está ali quando ele está na sua órbita estacionária, ele absorve energia, ele salta para a órbita superior. Quando ele retorna, pessoal, para a sua órbita estacionária, ele libera esse pacote. E esse pacote é chamado de fóton, certo? E aí, se estiver na luz visível, né, naquela faixa estreita que eu falei para vocês, a gente consegue enxergar essa luz. Se não estiver, nós não conseguimos enxergar. Então, lembrando, qualquer elétron, para ele mover da sua órbita estacionária, ele só pode acontecer isso se ele receber aquele pacote necessário de energia. Se ele não receber aquele pacote, aquele valor fixo de energia ali que ele necessita, ele não sai da sua órbita estacionária, ele continua rodando ali na sua órbita. Aqui um outro exemplo em relação às luzes, né? Aqui a coloração das luzes, né? Então, eu tenho 3 exemplos aqui. Então, uma luz vermelha, certo? Um azul claro e um azul mais escuro. Então, ali são 3 órbitas diferentes. Então, eu tenho um elétron que está na órbita 2, certo? Um outro elétron que foi para a órbita 3 e um outro elétron que foi para a órbita 4, certo? Todos eles estavam ali na órbita 1, que é a primeira em volta do núcleo. O que aconteceu? O elétron absorveu um pacote pequeno e foi para 2, certo? O elétron absorveu um pacote maior, certo? E foi para 3. O elétron absorveu um pacote ainda maior e foi para 4. Quando ele retornar para a sua órbita estacionária, certo? Ele vai liberar esse mesmo pacote que ele recebeu, que é chamado de fóton. No primeiro caso, que ele pulou da 1 para 2, ele absorveu um pacote pequeno, libera um pacote pequeno. Então isso quer dizer o quê? Pacote pequeno, energia baixa, comprimento de onda alto, certo? Observe bem as ondas, tanto que elas são mais distantes uma da outra. No segundo caso, aonde saiu do 1 para o 3, é um pacote o dobro maior que o primeiro. Então, vocês observam que aumentou o comprimento de onda, né? Quer dizer, diminuiu o comprimento de onda, correto? E fez o que com a frequência? Ela aumentou um pouco. No terceiro caso, aonde sai do 1 e vai direto para o 4, quando ele retorna para o 1, esse pacote, digamos, é 3 vezes maior que o primeiro. Então, observe, o comprimento de onda diminuiu drasticamente e a frequência aumentou muito mais, certo? Então, aqui só ocorreu essas possíveis, né, transições eletrônicas porque esse elétron recebeu pacotes ali diferentes, certo? Aqui então, eu estava falando então de órbitas estacionárias, né, que são chamadas aí de camadas, certo? Essas camadas, pessoal, a gente vai denominar elas aqui agora de camadas K, L, M, N, O, P e Q. O que são essas camadas, pessoal? Então, são as camadas que formam o átomo. Então, eu tenho átomos que têm só a camada K, tem átomos que têm KL, KLM, KLMNO, entendeu? E assim por diante. E cada camada dessa, pessoal, elas têm um limite máximo de elétrons. Por que é importante a gente definir essa questão do número de elétrons de cada camada? Porque quando a gente for fazer daqui a pouco os exercícios ali, relacionados à distribuição eletrônica, vocês só podem colocar elétrons no quantitativo máximo de elétrons que você tem naquela camada. Por exemplo, um elevador. Se você está lá escrito no elevador que cabe no máximo 6 pessoas, você não vai colocar 7 pessoas, não vai colocar 8 pessoas, você pode colocar menos, certo? Se o máximo é 6, eu posso colocar 5, 4, 3, 2, 1, correto? Agora, não posso colocar mais pessoas do que o limite do elevador. A mesma coisa as camadas. Eu não posso colocar mais elétrons do que o limite de cada camada. Então, isso aqui é uma informação extremamente importante para vocês anotarem aí no caderno de vocês. Beleza? Então, recapitulando, nós temos 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, e cada uma tem um limite de elétrons. Olha só, camada K, no máximo 2 elétrons, camada L, 8, camada M, 18, camada N, 32, camada O, 32, camada P, 18 e camada Q, 2. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, então. Então,
uma complementação, digamos assim, né, da questão que nós estamos falando dos elétrons, é importante a gente também falar um pouquinho sobre o princípio da dualidade, certo? Onda-partícula. Por que isso é importante, pessoal? Porque, como nós já comentamos, essas observações experimentais e cálculos levam os cientistas a novas conclusões. Desse modo, verificou-se que também se o elétron tem dois tipos de comportamento. Ora, ele pode comportar como partícula, ora como onda. Por isso que eu falei um pouquinho lá do que é a onda. Então, devemos, portanto, deixar de entender o elétron como uma bolinha em movimento. Não é uma bolinha tipo uma bolinha de gude que está em movimento rápido. E assumi-lo como um ente físico que tem comportamento dual, certo? Que é chamado uma partícula onda. Ou seja, então, a todo elétron em movimento está associado uma onda característica que é chamada de princípio da dualidade, ou de Broglie. Certo? Uma outra consideração muito importante é o seguinte: podemos medir com boa precisão a posição e a velocidade de corpos grandes, como por exemplo um automóvel na estrada, que você tem ali um radar que consegue determinar exatamente a sua posição e a sua velocidade naquele momento, correto? Só que o elétron a gente não consegue fazer isso. No entanto, o elétron é tão pequeno que se a gente tentasse determinar essa posição e a velocidade, os próprios instrumentos de medição alterariam essas determinações. Então a gente não consegue determinar com precisão a sua velocidade e a sua posição. Com isso, a gente tem um outro princípio, que é chamado princípio da incerteza, ou princípio de Heisenberg, certo? Porque não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante, beleza? Então, como que a gente vai poder, então, saber aonde esse elétron está, né, pessoal? Como eu falei para vocês, não é possível a gente determinar a velocidade e a posição com precisão. Mas nós podemos definir o que? A região onde tem maior probabilidade de nós encontrarmos um determinado elétron. Esta região é chamada de orbital. Então agora a gente vai definir, não é aquele ponto que o elétron está, e sim aquela região onde é mais provável de eu encontrar um elétron, correto? Então essa região é chamada de orbital. Nós vamos utilizar muito essa denominação de orbital, certo? Então, tanto agora, nesse início da química geral, né, como quem for prosseguir aí nos estudos, entrar lá na química orgânica, também se trabalha muito a questão dos orbitais, né, orbitais atômicos, orbitais moleculares. Então, essa palavra orbital, no estudo químico, ela é muito utilizada, que é uma região de maior probabilidade de encontrarmos um elétron, beleza? Então, continuando aqui então, pessoal. Bom, já que a gente está falando dos orbitais, né? Já expliquei para vocês o que são esses orbitais, então é importante a gente definir esses estados energéticos, né? Então vamos lá. Devido a essas dificuldades expostas, né, que nós conversamos até agora, os cientistas preferem atualmente identificar o elétron por seu conteúdo de energia. Por meio de cálculos matemáticos, chegou-se à conclusão de que os elétrons se dispõem ao redor do núcleo de acordo com o diagrama energético abaixo. Então esse diagrama aqui, pessoal, é o que a gente vai fazer muito na distribuição eletrônica, certo? Que é um diagrama que a gente vai ver daqui a pouco, é chamado de diagrama de Linus-Pauling, certo? Nesse diagrama aqui é chamado de diagrama energético, onde eu tenho o núcleo no centro, certo? E as camadas, conforme as camadas são distribuídas. Se vocês observarem, pessoal, as camadas, dentro da mesma camada, eu tenho subníveis dentro dessa camada, certo? É como se eu tivesse um prédio, onde eu tenho ali o terceiro andar, por exemplo, e dentro do terceiro andar eu tenho vários outros apartamentos, correto? Então eu tenho a camada, que seria o terceiro andar, e ali dentro dessa camada eu tenho subníveis, subdivisões dentro dessa camada. Então eu tenho ali os apartamentos, os quartos, as divisões, todas acontecendo ali dentro daquela camada. A mesma coisa acontece aqui. Olha só, eu tenho a camada K, que é a primeira, L, M, N, O, P e Q, correto? Só que dentro de cada camada dessa eu tenho as subdivisões. Por exemplo, da camada K eu tenho uma subdivisão, que é chamada 1S. Na camada L já tem duas subdivisões, certo? 2S, 2P. Na camada 3, 3S, 3P, 3D. Na camada 4, 4S, 4P, 4D, 4F. Vocês observam que a energia vai aumentando, correto? Então, a mesma coisa, camada 5, camada 6 e camada 7. Então, isso mostra que a nossa divisão aqui dentro desses subníveis. Isso é importante para a gente quantificar ali a energia que você tem dos elétrons. Por que é importante essa definição dessas energias? Porque a partir dessas energias que o elétron vai ter de ganhar ou perder, que vai acontecer as
ligações químicas, que é um conteúdo que a gente vai ver lá na frente um pouquinho, beleza? Então aqui, como eu falei para vocês, nós temos os níveis energéticos, que são chamados de camadas, né? Então a camada K, L, M, N, O, P, Q, desse modelo de Rutherford-Bohr. Só que o que acontece? Atualmente eles são identificados pelo chamado número quântico principal. Pessoal, aqui a gente vai entrar no momento da aula que a gente vai estudar os 4 números quânticos para definir a região, né, o local que o elétron se encontra, certo? Da mesma maneira que você tem lá na sua casa o seu endereço, Rua Marechal Rondon, quadra 7, lote 15. Os elétrons também têm esses endereços, certo? Para saber aonde, qual camada, qual subnível que eles se encontram. E esse endereço, digamos assim, dos elétrons é chamado de números quânticos. Então nós temos 4 números quânticos. O primeiro é o número quântico principal, certo? Esse número quântico principal varia de 1 a 7. Muito simples, né? Se são 7 camadas eletrônicas, então eu tenho 7 números quânticos, beleza? Então a camada K é o número 1, camada L 2, camada M 3 e assim por diante, beleza? Os subníveis, então, são 7 escalas, né, escadas, digamos assim, né, 7 camadas, que aparecem no diagrama, que nós já vimos anteriormente. Esses níveis correspondem, então, a essas 7 camadas, que nós já vimos. K, L, M, N, O, P, Q. Atualmente, então, eles são identificados pelo chamado número quântico principal, e que é o número inteiro, certo? Nós já vimos, variando de 1 a 7, beleza? Então, esses números quânticos, esse é o número quântico principal, que nós já vimos. Agora, aqui a gente está falando agora dos orbitais, beleza? Então, completando o modelo atual da eletrosfera, devemos acrescentar que cada subnível comporta um número diferente de orbitais, de acordo com o diagrama energético mais completo que mostramos aqui agora, beleza? Então, o que é importante, pessoal, nesses subníveis aqui? A gente saber o máximo de caixinhas de orbitais que cabem em cada subnível, beleza? Isso aqui é muito importante. Essas caixinhas, pessoal, vocês estão vendo? Está dividido em caixinha? Essas caixinhas é o orbital. Cada orbital suporta no máximo 2 elétrons dentro dele, certo? A gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai mostrar os elétrons com setinha. Uma setinha para cima, uma setinha para baixo, beleza? Então, sempre, cada caixinha dessa cabe 2 setinhas, 2 elétrons, uma para cima e uma para baixo. Então, aqui, no S é uma caixinha, no P, 3 caixinhas, certo? No D, 5 caixinhas e no F, 7 caixinhas. Por isso, o número de elétrons ali que cabe em cada subnível, beleza? Então, no subnível S, 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. E no subnível F, 14 elétrons. Bom, então aqui, nós estamos aqui agora no número quântico magnético, certo? Então nós vimos o número quântico principal, beleza? Número quântico secundário, que representa ali o número dos orbitais, certo? Ali dos subníveis, beleza? Que é o subnível S vale 0, o subnível P vale 1, o subnível D vale 2 e o subnível F vale 3. Beleza? Agora a gente vai ver o magnético. Esse número quântico magnético, pessoal, ele varia de mais ou menos o subnível, o número quântico secundário. O que quer dizer isso então, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, nesse diagrama, cada orbital é representado simbolicamente por um quadradinho. Beleza? Então, temos ali os degraus, né? S, P, D e F, que contém subníveis 1, 3, 5 e 7. Sequência de números ímpares orbitais. Então, esses orbitais são identificados pelo chamado número quântico magnético, beleza? Então, aqui, num dado subnível, o orbital central tem um número quântico magnético igual a 0. Nesse caso, então, os orbitais de direita têm o M positivo, mais 1, mais 2, mais 3, e os da esquerda, os M negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, como mostra aqui o nosso orbital aqui embaixo, certo? Então, o número magnético, ele varia de menos L até mais L. O L é o que, pessoal? O L é o número quântico secundário. Então, por exemplo, se eu tenho um orbital ali, vamos supor que ele é P. Se ele for P, certo? O P vale 1, correto? O número quântico secundário dele vale 1. Neste caso, então, se ele vale 1, o ML, que é o número quântico magnético, ele pode valer de menos 1 até
mais 1, passando pelo 0. Então, menos 1, 0, mais 1. E agora, se for o D, por exemplo, o D é 0, 1, 2. Então, o D vale 2, correto? Se o D vale 2, então o magnético vale de menos 2 a mais 2, passando pelo 0. Então, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Beleza? E assim por diante. O nosso último número quântico é o chamado número quântico de spin. Beleza? O que quer dizer esse número quântico de spin, pessoal? Na verdade, o que ele diz é a rotação do meu elétron. Se ele está girando para a direita ou para a esquerda. Beleza? Então, se eles estão para o mesmo lado ou lados opostos. Certo? Então, isso, na verdade, só vai indicar se o meu elétron... Aí, como eu tenho que indicar qual é essa rotação, na simbologia nós colocamos uma setinha para cima, uma outra setinha para baixo, para representar ele. Aqui, pessoal, nas nossas aulas, vamos, por convenção, adotar aqui o nosso elétron, certo? Quando a setinha for para cima, o spin vai ser menos meio, certo? Quando a setinha for para baixo, o nosso spin vai ser mais meio, beleza? Vamos adotar, então, essa simbologia aqui para ficar mais fácil aqui para o nosso entendimento nas nossas aulas, beleza? E aqui, da afirmação conhecida como princípio da exclusão de Pauling, como eu falei para vocês, um orbital comporta no máximo 2 elétrons com spins contrários. Um para cima e um para baixo. Então, isso é chamado de princípio da exclusão de Pauling. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, então, essa identificação dos elétrons, então. Então, aqui, resumindo, podemos dizer que cada elétron da eletrosfera é identificado por seus 4 números quânticos. Número quântico principal, que é o N. Número quântico secundário, que é o L. Número quântico magnético, que é o M ou ML. E o número quântico de spin, que é o S ou MS. Por exemplo, os 2 elétrons do elemento hélio têm os seguintes números quânticos. Quantos elétrons lá, então? Nós sabemos que o hélio tem número quântico, o número de elétrons, né, ali o número atômico dele, por exemplo, é 2. Se o número atômico é 2, ele no estado neutro, então ele tem quantos elétrons? 2, beleza? Só tem 2 elétrons. Como que eu vou fazer, então, para descobrir os 4 números quânticos desse elemento hélio? Muito simples. Primeiro, pessoal, se ele só tem 2 elétrons, então ele só tem uma camada, certo? Se ele só tem uma camada, nessa camada aqui, então, o N, que é o número quântico principal, que identifica a camada, vai ser quanto? 1, certo? O L eu identifico pelo subnível. Qual que é o subnível do hélio, pessoal? Ele está lá, é 1s2, então é S. Se é S, quanto que vale o número quântico secundário? 0, beleza? E nós sabemos que o número quântico secundário 0, certo? Que é o S, ele também tem número quântico magnético 0. Sempre o S vai ser L0, M0, beleza? E o número quântico de spin, pessoal? Para o primeiro elétron que eu tenho ali para cima, vai ser menos meio. O segundo elétron para baixo, mais meio. Então, eu tenho os 4 números quânticos de cada elétron. Observem, pessoal, eu nunca vou ter os 4 números, para pegar 2 elétrons, que os 4 números quânticos sejam iguais. Beleza? Então, quando eu identifico os 4 números quânticos de um elétron, ele sempre vai ser diferente de qualquer outro elétron daquele elemento. Beleza? Aqui, então, nesse diagrama, então, o elétron ele está assinalado para cima. Tem os seguintes números quânticos, pessoal. N igual a 3, L igual a 1, magnético menos 1, certo? E de spin menos meio. Então, esse elétron será representado... Agora, percebam, pessoal, que a gente vai fazer o contrário. Antes, eu te dei ali o elemento, né, a distribuição eletrônica dele, e pedi os 4 números quânticos. O inverso eu também consigo fazer. O que eu fiz aqui agora, então? Eu te dei os 4 números quânticos dele, falei que ele estava para cima, né, o elétron, e agora eu quero que você me indique, represente ele simbolicamente, beleza? Então, ali, se ele está, o N é 3, então quer dizer que é na camada 3, certo? Se o L é 1, quer dizer que o subnível dele é P. Beleza? Se o magnético é menos 1, certo? Então, ele está indicando ali que ele está para cima, igual pediu o exercício. Beleza? Certo? E aí, como ele é menos meio, então ele está para cima. Então, a indicação ali
3p1, beleza? Então eu posso fazer tanto me dando a distribuição, eu indico os números quânticos, quanto o inverso. Me indicando os 4 números quânticos, eu também faço aonde está meu elétron ali na distribuição. Como eu falei para vocês, em um átomo não existe 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais, certo? Isso jamais vai acontecer. Aqui então, outra regra que é importante também, pessoal, que é chamada regra de Hund, certo? Ou da máxima multiplicidade, que diz o quê? Em um mesmo nível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital irá receber seu segundo elétron. Por exemplo, aqui eu peguei um orbital P qualquer, certo? Estou mostrando aqui para vocês passo a passo de como colocar os 6 elétrons, beleza? Observe, o primeiro elétron para cima, segundo elétron na segunda órbita para cima, terceiro elétron, pessoal, na terceira órbita para cima. Um quarto elétron, eu volto lá no início e vou colocando ele para baixo. Na primeira órbita para baixo, certo? No quinto elétron, segunda órbita para baixo, sexto elétron, terceira órbita para baixo. Eu não vou colocando um e casando com o outro, certo? Eu sempre coloco eles todos em pé, ali a setinha para cima, e depois eu retorno colocando as setinhas para baixo, beleza? Então lembre-se, pessoal, essa regra é de grande importância, porque se vocês não entenderem ela, fica difícil aí, vocês vão fazer o preenchimento aí e vão errar todo o exercício que for apresentado aí para vocês. Então a regra de Hund é extremamente importante, certo? Então eu preencho todas as casinhas, os quadradinhos ali, os orbitais para cima, depois eu retorno lá no início preenchendo para baixo, beleza? Dentro do mesmo subnível, beleza, pessoal? Então aqui, por fim, é importante a gente não confundir, pessoal, o elétron mais afastado do núcleo, ou chamado elétron de valência. A gente vai usar muito esse nome, o elétron de valência. Por que ele é tão importante? Porque são os elétrons de valência que fazem as reações químicas, que fazem as ligações químicas, certo? É aquele com maior valor de número quântico principal. E o elétron mais energético é aquele situado no nível N ou subnível L de maior energia, o que é dado pela soma do número quântico principal mais o número quântico secundário. Por exemplo, coloquei aqui um diagrama só para vocês entenderem o que eu estou tentando exemplificar aqui para vocês. Aqui eu tenho ali um S, 2S, 2P, 3S, 3P, certo? O elétron mais afastado, pessoal, é o que está no N igual a 4. Correto? Então, olha só, tem até a setinha que eu mostro ali para vocês, que o elétron mais afastado é o N igual a 4. Agora, o elétron mais energético, pessoal, é aquele aonde eu somo o valor de N mais o valor de S, certo? Que é o meu elétron mais energético. Nesse caso, o N é 3, certo? E o elétron está lá no subnível D, então vale 2, o L, né? Então, 3 mais 2 igual a 5. Pessoal, com isso não tem erro de vocês saberem quem é o elétron mais afastado e quem é o elétron mais energético. Mais energético você soma o valor de N, ou seja, soma a camada e mais o seu subnível. Neste caso, a camada é 3 e o subnível é D. Se é D, vale 2. 3 mais 2 igual a 5. Beleza? Então aí você sabe quem é o elétron mais energético da sua distribuição eletrônica. Pessoal, então, mais uma vez aqui, eu agradeço a participação de vocês, né? Então é muito importante aí essa atenção que vocês estão dando aí nesse momento, né? Que a gente está trabalhando aí com as aulas remotas. Então agradeço aí a participação de vocês. Iremos agora para a parte prática, vamos fazer agora alguns exercícios em relação a essa distribuição eletrônica. Como é um conteúdo um pouco mais complexo, pessoal, eu optei para a gente fazer alguns exercícios aqui para vocês entenderem na prática essa explicação que eu estou passando aqui para vocês, beleza? Então vamos agora para essa segunda etapa da nossa aula de hoje, que vai ser exatamente a parte de resolução de exercícios, beleza, pessoal? Então vamos iniciar aí a nossa parte prática, né, a parte de resolução de exercício. Vou resolver alguns exercícios aqui junto com vocês aqui para tirar essas dúvidas que talvez ficou aí até o final da aula. Beleza? Vamos lá, pessoal? Aguardo vocês agora aqui na nossa resolução de exercício.